Vale dos Contos, um novo caminho na história de Ouro Preto. Data de 1500 a chegada ao Brasil de uma expedição portuguesa dirigida por Pedro Álvares Cabral. No final do século XVII, começava o ciclo do ouro na vida colonial brasileira, dando origem à história de Minas. A última ligação da TAP ao Brasil, estabelecida entre Lisboa e Belo Horizonte, é uma porta aberta da Europa para as cidades imperiais, permitindo a portugueses e europeus em geral redescobrir que o Brasil é muito mais do que sol e praia. A TAP hoje é a maior transportadora europeia. Temos 67 voos por semana, o que em números redondos quer dizer mais ou menos 10 voos por dia. Portanto, temos voos desde Fortaleza, voos diários em Fortaleza, voos diários em Recife, 5 vezes por semana em Natal, diários em Salvador, diários em Brasília, 5 vezes por semana em Belo Horizonte, que é a nossa linha mais recente. Depois são 12 voos por semana em São Paulo e 15 voos por semana no Rio de Janeiro. Criada em 1897 para ser a nova capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte é hoje a quarta maior cidade do Brasil em população, com mais de 2 milhões de habitantes. Concebida ao estilo das cidades norte-americanas, com o centro da cidade organizado em forma de tabuleiro de damas, um dos mais notáveis espaços da cidade é o bairro da Pampulha. Um complexo localizado em redor de um lago artificial, encomendado por volta de 1940 a Oscar Niemeyer por Juscelino Kubitschek, presidente da Câmara de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais durante vários anos, antes de se tornar presidente da República em 1956 e fundador de Brasília. A Igreja de São Francisco de Assis, concluída em 1943, caracteriza-se por 4 vagas, uma das quais, para a nave em elevação, uma das realizações mais surpreendentes da modernidade arquitetónica brasileira. Foi decorada por Portinari, com azulejos no exterior e frescos no interior. O conjunto da Pampulha inclui igualmente clubes náuticos, um restaurante dancing e um antigo casino que passou a ser o Museu de Arte da Pampulha. A Orla da Pampulha concentra várias opções de lazer, como o ginásio do Mineirinho, o Jardim Zoológico, o Centro de Preparação Equestre da Lagoa, pistas para ciclismo e caminhada e ainda o Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão. É o segundo maior estádio de futebol do Brasil e o 29º maior do mundo. Belo Horizonte é o 8º destino da rede TAP no Brasil, juntando-se a Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Salvador, Natal, Recife e Fortaleza. O que faz da transportadora aérea portuguesa a maior companhia europeia em operação no Brasil, com 67 voos semanais para 8 capitais distintas. A TAP, nos últimos anos, colocou-se exatamente como a empresa europeia portuguesa que voa para a Europa, portanto, a transformar Portugal no portão de entrada para a Europa. O brasileiro costumava muito e ainda vai muito para outros países que não Portugal na Europa, nomeadamente a França, a Itália, a Espanha, etc. E hoje, com essa oferta da TAP, com o posicionamento comercial da TAP no Brasil, a TAP passou efetivamente a ser a principal, a maior ligação com o continente europeu a partir do Brasil. Em 2008, o Brasil foi responsável
por 28% das receitas da transportadora portuguesa. Os brasileiros representam quase metade dos passageiros transportados pela TAP nas rotas para o Brasil. Em números gerais são os brasileiros, seguidos dos portugueses e depois os restantes países europeus. A 70 km de Belo Horizonte vamos encontrar Congonhas do Campo, onde se pode observar um expressivo conjunto de riqueza barroca do maior artista do género no Brasil, António Francisco Lisboa, mais conhecido pelo apelido de Aleijadinho. O Arraial de Congonhas surgiu nos princípios do século XVIII por altura da exploração do ouro. Estrategicamente localizado numa colina com vista sobre o povoado, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos foi mandado construir por Feliciano Mendes, natural de Guimarães, em ação de graças por ter escapado de doença grave. A aprovação eclesiástica para a construção da igreja é de junho de 1757. De 1775 a 1790 foram contratados os melhores artesãos e artistas de Minas para executar as obras ornamentais do santuário. Quase em tamanho natural, os 12 profetas do adro da igreja foram, na sua maioria, esculpidos em pedra-sabão por mestre Aleijadinho entre 1800 e 1805. Numa altura em que a doença já o atormentava de forma significativa, algumas estátuas apresentam deformações anatómicas, sinal de que os auxiliares do ateliê de mestre Aleijadinho terão tido uma participação significativa neste trabalho. Em frente da igreja, num espaço amplo e arejado, estendem-se as 6 capelas que abrigam os passos da Paixão de Cristo, construídas durante o século XIX, à medida da disponibilidade financeira do santuário. As 66 imagens em cedro que compõem os passos da Paixão foram talhadas muito antes da construção das capelas, entre 1796 e 1799, com realce para as figuras bíblicas mais relevantes, esculpidas pelo próprio Aleijadinho, já doente. Classificado pela Unesco como Património da Humanidade, a genialidade deste conjunto é tanto mais surpreendente quanto se sabe que o escultor estava impossibilitado de usar as mãos devido ao mal de Hansen. Dizem as crónicas que trabalhava com cinzel e martelo amarrados aos pulsos. Filho da relação do mestre construtor português Manuel Francisco Lisboa com a sua escrava Isabel, António Francisco Lisboa, o Aleijadinho, é seguramente o maior e mais estudado artista barroco brasileiro. Os Passos da Paixão de Cristo e os Profetas em Congonhas do Campo são o seu maior conjunto escultural. Recentemente, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos foi considerado uma das 27 maravilhas de origem portuguesa no mundo.